Anúbia Tavares. Tudo bem? Tudo bom? Anúbia, você coordenou então estudos de uma pesquisa da SSP de Sergipe para saber as causas desse aumento permanente da criminalidade, o que é que motiva tanto crime, o que é que motiva os criminosos, os marginais, o que é que motiva algumas pessoas a irem para o caminho do crime. Em síntese, qual o resultado da pesquisa? Boa noite. Boa noite. Para falar do resultado, eu tenho que falar o que motivou essa pesquisa. E o que motivou essa pesquisa foi o recrudescimento da violência em nosso estado. Nossa taxa hoje está 53,32 de homicídio doloso. Então, a motivação do homicídio, ela sempre foi uma preocupação da gestão da Secretaria de Segurança Pública. Então, a base da nossa pesquisa esteve em compreender o fenômeno do homicídio e, principalmente, compreender essa motivação, o que leva o indivíduo a matar. E para categorizar a variável motivação, a gente fez diversas leituras, e fechamos um quadro de motivação. A que mais teve prevalência no nosso estudo foi a motivação entorpecentes drogas. Ou seja, de drogas, ou consumo. Uso da droga. Isso. A relação está pautada no consumo ou no tráfico, sendo que tem um ponto importante. O autor, ele está mais voltado para uma relação com o tráfico, na condição de traficante. E não para o homicídio. Não. Nessa relação do homicídio, ele está mais voltado para uma condição de traficante, enquanto que a vítima do homicídio está numa condição, está mais voltado para consumo. Essa vítima é mais consumidor do que traficante, propriamente dito. O índice foi a relação da vítima na condição de traficante e usuário. Entendi. Então, assim, a nossa vítima, ela está mais caracterizada, é usuário. É usuário. E por que se transforma, então, em vítima de homicídio? Então, geralmente. O que acontece? Nessa relação consumidor-traficante, existe um ponto muito importante a ser discutido, que é a questão da dívida. A gente percebeu muito na leitura dos inquéritos a dívida nessa relação, como o próprio conflito por conta da droga, e entre o tráfico, a relação do poder pelo território, pelo comando do território. Então, esses dois pontos ficaram bem acentuados na pesquisa. A segunda motivação... A segunda motivação foi vingança. E essa vingança, ela esteve muito pautada num crime anterior provocado pela vítima. Exato. Então, o autor, ele praticou homicídio porque a vítima anteriormente havia roubado alguma coisa, havia furtado um objeto, havia tido uma desavença, uma ameaça, ou havia ameaçado familiares do autor. Olho por olho, dente por dente. Então, está muito voltado para esse ciclo da violência que gera a violência. E a partir desse estudo, dessa pesquisa, qual a orientação que vocês estão dando, então, à SSP de Sergipe? Então, diante de todos os estudos feitos pelo núcleo, assim, nós estamos tendo contato direto com outros núcleos de violência do Brasil. Trouxemos Daniel Cerqueira, um grande estudioso da área, e o que a gente entende enquanto política que possa minimizar os efeitos da violência, que possa diminuir essa taxa de homicídios, deve ser uma política articulada. Deve ser uma política onde se tenha uma pessoa, um chefe de comando. Não estou falando aqui de comando de secretarias, estou falando de uma pessoa de cima, que tenha esse poder de mando, que tenha esse poder de determinação, que tenha esse comprometimento voltado para as suas secretarias, que esteja voltado para um trabalho articulado, de políticas articuladas, não só entre a secretaria, mas entre a sociedade civil. Por quê? Porque a responsabilidade da segurança pública, apesar de ser uma obrigação do Estado, a responsabilidade é de todos. É de todos, é verdade. Então, a gente não tem, isso aí está na própria Constituição, no artigo 144. E quem seria esse chefe? Quem seria esse chefe? O Poder Executivo, primeiramente. O Poder Executivo tem que realmente... Nós temos um exemplo, isso não sou eu, Anúbia. De Segurança Pública. Não é a Anúbia que está falando, são os estudos que dizem isso. Nós tivemos o Pacto pela Vida em Recife, e foi um bom exemplo de trabalho. O Eduardo Campos, ele tomou para si a questão da segurança pública e a gente teve um resultado positivo. Nós tivemos resultado positivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, precisa que o gestor queira fazer isso. Não falo só de Estado, falo de município também. Precisa, primeiro, esse ponto. Segundo ponto, uma repressão qualificada. Nós temos também um outro ponto, que a política ela deve ser monitorada e ela deve ser avaliada.
A partir do momento que essa política é aplicada e essa política ela é avaliada, começa a se perceber o que não está dando certo. E o que não está dando certo precisa ser alterado. Então, se você tem um indicador que aquele território tem um número alto de homicídios, que aquele território está com aqueles problemas que foram identificados através do diagnóstico, através da pesquisa, precisa ser trabalhado de forma coletiva. E não somente em uma secretaria atuando para reprimir. Nós temos que ter ações integradas. Ações integradas. Né? E não basta tirar o homicida das ruas. Exatamente. Para que tenhamos, então, a diminuição da criminalidade. Porque tira um, chega outro, tira um, Nós chega temos outro. um teórico, Cláudio Beato Filho, ele diz que o estudo, diz que o tratamento da informação e o estudo teórico, ele passa a ocupar um papel importante na atividade policial. Então, toda a atividade policial ela deve ser precedida de diagnósticos. E é isso que a Secretaria de Estado vem fazendo, através do núcleo de pesquisa, que é entender, compreender esse fenômeno do homicídio para que, a partir daí, possa aplicar suas políticas de segurança. Foi bom tê-la no programa e saber que você é mãe de Maria Eduarda, amicíssima de minha filha Vitória Cristina. Tá? Ou como Vitória diz, Victória. Isso. Um abraço, muito obrigado, tá? Boa noite para a senhora, muito obrigado. Então, conversei com o irmão Anúbia Tavares sobre uma pesquisa importantíssima para a segurança pública de Sergipe. Não se faz segurança sem pesquisa, sem estudo.